Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 42, e que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, venha nos preparar nossa mente, nosso coração, nossa vida, nos conduzir e que nós possamos compreender a palavra de Deus e assim ela possa nos ensinar por onde devemos ir, como devemos agir. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis as faces da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aquele que quer pleitar contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, então, com a palavra de hoje, Jesus quer nos tocar um ponto muito importante, em especial para os dias de hoje. Em cada dia, cada vez mais, as pessoas estão com o coração endurecido, procurando sempre vingança, procurando sempre, quando alguém faz mal, vingar-se. Aqui já é a primeira coisa que está dizendo, que a lei fala olho por olho e dente por dente, que falam por aí. E é o que muitos levam como ao pé da letra, como aquilo que deve ser feito, mas é o contrário do que Deus nos pede. Deus nos pede que nós sejamos o quê? O amor. Que nós façamos o quê? Ao invés disso, não resistir. Não querer pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem. A todo momento. Procurar fazer o bem àqueles que nos ofendem, àqueles que estão ao nosso redor. Nunca procurando agir conforme aquele que nos fez mal. Mas muito pelo contrário, se oferecer para ajudar, mesmo que te magoem, que te machuquem. Procuremos, mesmo aqueles que fazem mal a nós, não resistir, não querer fazer o mesmo, não pagar com a mesma moeda, mas fazer conforme Deus nos pede. Que Deus nos tenha o melhor preparado. Ele quer que nós alcancemos o céu, a eternidade. Então Ele quer que nós sejamos do bem, nós sejamos amor. Sejamos o bem. Indiferente se alguém nos fez mal hoje, queira nos fazer mal novamente, coloquemos na mão do Senhor, que assim Ele vai conduzir. Ele vai ser o juiz. Ele vai julgar, porque só cabe a Ele isso. Não cabe a nós querer fazer que a pessoa pague pelo que ela fez aqui. Não, Deus vai fazer. No tempo correto, a pessoa vai ser ou transformada, se ela se deixar agir por Deus, ou senão ela vai sofrer. Mas não cabe a nós. Não cabe a nós desejar e nem cabe a nós nos alegrar com o sofrimento do outro. Muito pelo contrário. Aquele que nos fez mal, devemos lutar se estiver ao nosso alcance. Se a pessoa quiser aceitar realmente, nós devemos lutar para ser o bem, para levar Deus ao coração dessas pessoas. Porque aquele que age com o mal, lhe falta Deus no coração. Aquele que machuca, que fere o outro, que quer fazer o outro cair, o outro sofrer, falta-lhe Deus no coração. Está querendo agir por conta própria, e assim nós, quando queremos pagar
o mal com o mal, estamos querendo agir por conta própria, mas tudo nós devemos colocar diante de Deus, diante do Senhor. Se alguém quer lhe fazer mal, coloque na vontade de Deus, coloque diante de Deus, que no momento certo lhe dará a sua vitória. E se aquele outro precisar e aceitar, ele será transformado, libertado. Senão ele vai sofrer, mas não cabe a nós. Porque se nós procurarmos pagar o mal com o mal, quem que irá sofrer seremos eu e você. Mas busquemos seguir pelos caminhos de Deus. Se nós estamos nos abrindo a ouvir a palavra de Deus, nos abrindo a escutar aquilo que Ele nos pede, então devemos nos abrir para agir conforme Ele nos conduz, conforme Ele nos direciona. E se alguém precisar de algo, quiser tomar algo de nós, façamos como Deus pede. E é tão difícil. Muitas vezes é difícil se aquietar, silenciar no momento que está sofrendo, no momento que está maltratado, que alguém quer lhe tomar algo, que alguém quer tirar vantagem em cima de você. É tão difícil, mas é o que Deus nos pede e nós devemos pedir que o Espírito Santo nos dê a força de fazer isso. Porque por nós mesmos, por nossas forças não conseguimos, mas por meio do Espírito Santo tudo é possível. Por meio do Espírito Santo nós somos transformados. E também aqueles ao nosso redor que se abrem ao agir de Deus. Então que busquemos agir conforme Deus nos pede. Não pagando mal com mal, mas tentando fazer o bem. Sempre colocar na mão de Deus aquilo que quando que nós somos afligidos, somos machucados, caluniados. Em nome de Jesus, nós devemos colocar diante dele. E sempre procurar ajudar aquele que está nos pedindo. Aqui no último versículo. Dá aquele que nos pede, aquele que te pede, e não dê as costas que te pede emprestado. Se tiver a possibilidade de você ajudar aquele que está diante de ti, ajude. Se coloque à disposição. Procure ajudar conforme a palavra nos pede. Ajudar aqueles que estão ao nosso redor, se estiver ao nosso alcance. Fazermos realmente nos tornar cristãos, exemplos, ou melhor, exemplos seguindo a vontade de Jesus, para mostrar a presença de Deus viva em nossas vidas. E assim nós seremos transformados cada vez que nós agirmos conforme Deus nos pede. E que o Espírito Santo de Deus venha nos tocando, venha nos fortalecendo, venha nos revigorando. Que saibamos, por meio do seu Espírito Santo, ó Deus, não resistir ao mal, não agir com maldade, não procurar ofender aqueles que nos ofenderam, machucar aqueles que nos machucaram, mas saibamos nos voltar para ti, nos voltar para a tua vontade, pelos teus caminhos e fazer tudo aquilo que nos pede, em especial nesse dia de hoje. Saibamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que tenham nos machucado, mesmo que tenham nos ferido, tu tens o melhor para cada um de nós. E assim nós devemos buscá-lo, Senhor. Então nos ajude com o teu Espírito Santo a buscá-lo cada vez mais de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que tu seja, Senhor, o princípio, seja o nosso guia, Espírito Santo de Deus, e saibamos viver conforme nos pede, em especial nesse dia, e sejamos o seu amor, sejamos a sua presença viva nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, volte para nós o seu olhar, se compadeça de nós, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.